Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Começamos com Lula. Lula na França em bromance com Macron. Lula disse que não se importa com as críticas e está feliz da vida, mesmo saindo nessa semana uma pesquisa onde aponta 57% de desaprovação do seu governo. O governo de Lula indo ladeira abaixo e levando consigo talvez a chance de reeleição no qual ele dizia que não ia concorrer, mas agora ele diz que sim. Em Lula também teve, na semana, falando algumas coisas, e ele pediu para Macron olhar com carinho sobre o acordo que o Mercosul tenta fechar com o Centro Europeu, a Zona Europeia, desculpa, e também que Macron diz que se o Mercosul se adequar às mesmas exigências que a União Europeia acaba tendo lá, ele também vai ser de acordo com esse acordo, mas provavelmente Lula aí tentando já encaminhar um acordo com Macron, mas vocês vão ver aqui nas imagens, eles estão com uma amizade bem forte, andaram de mãos dadas e tirando fotos bem juntos, e eles estavam falando sobre isso. Lula também cobrou na semana que os países ricos que já poluíram, deixem os pobres se desenvolverem e poluírem um pouco mais. Falando sobre pesquisa, teve na semana uma pesquisa também falando sobre o número de evangélicos e católicos nas religiões no Brasil. E o número de evangélicos, como já era esperado, crescendo muito nos últimos 10 anos, né? Esse número já é de 2022, há uma média aí de 5%, eles avançando sobre a população brasileira, e a católica caindo. Em comparação, desde o primeiro censo, o evangélico saiu de 1% para 26% agora, um quarto do país se declara evangélico, enquanto que o católico caiu de 99% para quase 56%, pouco mais de 56%. Nessa média de crescimento, os evangélicos poderão ser maioria aí por volta, no máximo, de 30 anos, se continuar nessa taxa de crescimento nos últimos 20 anos. Isso se reflete na política, onde os evangélicos podem ser maioria e os partidos progressistas, mais à esquerda, vão ter que se adequar, talvez numa linha mais americana, com o Partido Democrata mais centro-esquerda, porque teremos aí talvez uma população majoritariamente conservadora no Brasil. Falando sobre política, Carla Zambelli, de perseguidora, agora perseguida, porque ela fugiu do Brasil sendo condenada, porque ela foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado, porque ela acabou invadindo, ela mandou invadir, né, contratou um hacker e pediu para invadir o Conselho Nacional de Justiça, alterando algumas sentenças, e ela foi condenada a 10 anos pelo STF. E antes que saísse a conclusão da sentença, que saiu hoje até à tarde, hoje foi votado por unanimidade que mantenha-se a prisão dela e também o prazo de prisão, e ela acabou fugindo, e ela tem dupla cidadania, ela também tem cidadania italiana, e ela está refugiada na Itália, mas o Alexandre de Moraes já pediu que fosse colocado na Interpol como alerta vermelho para que ela seja extraditada para o Brasil para que possa cumprir a pena. Pode ser que ela cumpra a pena na Itália, existe essa possibilidade, mas a possibilidade é muito grande que ela seja extraditada e cumpra essa pena aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram, mas ela acabou perseguindo um rapaz negro um pouquinho antes da eleição, no final de semana da eleição de 2022. Alguns dizem que talvez isso pode ter sido determinante para que Bolsonaro perdesse a eleição para Lula, e ela acabou perseguindo com uma arma em punho um rapaz que xingava ela na rua. Ela acabou discutindo e perseguiu esse rapaz, o que foi muito ruim. Mas também é ruim o fato dela ser a mulher mais votada como deputada federal no Brasil, e ela tendo que sair do país por esse motivo de ter sido... ela não saiu porque ela está sendo perseguida, mas ela saiu e fugiu para não cumprir essa pena, porque ela já está condenada. Temos o caso também do Eduardo Bolsonaro, que é totalmente diferente, mas também um deputado federal mais votado do Brasil, que também não está no Brasil por causa de a perseguição, talvez, política, que é o que ele argumenta.
Falando sobre política, a AGU manda apurar ofensiva contra Moraes. Eles pediram que o escritório deles nos Estados Unidos apure as medidas do Rumble e também da Trump Media, que está argumentando que Moraes estão perseguindo não só as empresas, mas também a liberdade de expressão de pessoas, né, cidadãos americanos. E eles estão sendo perseguidos e, por isso, estão sofrendo, estão pedindo para que o governo americano aplique sanções sobre o Brasil. A AGU está levantando sobre isso, falando que não é contra Moraes, mas essas sanções são contra o Estado Democrático de Direito do Brasil. E eles estão mudando a forma de posicionamento e agindo contra. Estão cutucando onça com vara curta. Não vão conseguir aguentar com os Estados Unidos, isso é um problema enorme. Se eles não tiverem uma mudança nisso, não adianta bater de frente, que nós teremos um embate muito grande. Falando sobre embate, tivemos na semana o divórcio entre Elon Musk e Donald Trump, o homem mais rico do mundo contra o homem mais poderoso do mundo. Antes viviam um grande casamento, mas que não durou 100 dias. Elon Musk saiu do governo antes que acabasse o prazo pré-determinado de 100 dias, saiu com 97 dias. Mas acabou saindo atirando e os dois discutiram nas mídias sociais. E tivemos várias imagens dele, e aqui, como você está vendo, as pessoas gostando da briga e falando que entre Elon Musk e Donald Trump, eles torcem pela briga. E por que estão brigando? Elon Musk discorda sobre algumas atitudes e também posicionamentos do governo, principalmente na área financeira, que está sendo votada pelo Congresso. Ontem eles acenaram talvez com uma bandeira branca, mas tivemos aí um Twitter de um grande apoiador do Donald Trump pedindo a saída imediata, né, a extradição imediata do Elon Musk dos Estados Unidos. Algo muito enfático, muito forte, mas que nós devemos aí provavelmente ter um acordo entre os dois. E falando sobre acordo, nessa semana teremos um encontro entre os Estados Unidos e a China para discutir o acordo comercial. Donald Trump diz, abre aspas, o acordo que eles estão fazendo resultou em uma conclusão muito positiva para ambos os lados. Xi Jinping também comentou que ele teria afirmado que ambos os países devem se empenhar para alcançar um resultado mutuamente benéfico, ressaltando que os dois lados devem respeitar as preocupações um do outro e manter uma postura de igualdade. Talvez Donald Trump conseguindo trazer a China e fazer um acordo mais favorável para o seu país. Veremos nessa semana, mas no mercado financeiro isso já se refletiu positivamente. Tivemos dólar em queda, na semana fechando aí a 5,56, numa queda de 2,67, no dia caindo 0,47, uma grande queda, hein? E Ibovespa em queda na semana também a 1,11% de queda, fechando nos 135.800 pontos. Os dois geralmente estão correlacionados, nesse caso os dois caindo muito o dólar por causa desse encaminhamento de um acordo, possível acordo entre Estados Unidos e China, o que faz com que o dólar perca um pouco de valor frente ao real. Falando sobre essa guerra, metais preciosos estão sofrendo uma grande valorização. Nos últimos 12 meses, ouro e prata teve uma valorização extrema. Nos últimos 12 meses, não, nos últimos 60 meses, 5 anos. O ouro subiu quase, deixa eu ver só um valor aqui, ouro subindo 85,47% nos últimos 5 anos e a prata 94,71%, quase dobrando a valorização da prata e do ouro nos últimos 5 anos, mas no último ano isso acabou sendo muito maior, esse crescimento, né? Essa valorização acabou sendo muito maior. Falando sobre o mercado financeiro ainda, a quarta maior varejista do Brasil, a Casas Bahia, com faturamento superior a 36 bilhões no ano de 2024, vai ter talvez o seu capital social na mão dos maiores bancos do Brasil. E por quê? Estão convertendo as debêntures em ações numa reestruturação financeira para que a empresa não quebre. Ela talvez tenha 78% do seu capital social na mão dos seus credores, dos bancos. E os bancos já falaram que não têm interesse em manter essa posição e possivelmente eles vão transferir essa posição para outros investidores, vão vender essa posição.
Falando sobre isso também, não sei se vocês notaram, café caríssimo nas gôndolas, mas temos notícias boas. Com a grande colheita que o Vietnã está tendo, possivelmente o café deve baratear. Já está acontecendo nos últimos 30 dias. No último mês, ele desvalorizou 8,67 a cotação dele mundial. O que nós devemos ter, talvez, aí um espelhamento, né? Devemos sentir isso, talvez, nas gôndolas, o café caindo. Não sei se vocês sentiram, mas percebi que está bem mais caro mesmo o café, onde eu cheguei a ver já café que custava 15 a mais de R$30. Terrível! Léo Lins, condenado, o humorista de 42 anos, foi condenado a mais de 8 anos de prisão e condenado a pagar mais de 2 milhões de indenização por falas preconceituosas e com caráter racista. E a semana foi bem enfática, não sei o que vocês acham. A minha opinião ela é muito clara sobre isso, eu acho que tem que ter liberdade de expressão, mas na próxima notícia vocês vão entender até onde que vai a liberdade de expressão. Parece que ela talvez não é total, né? Mas nesse caso dele, a justiça entendeu que ele cometeu crime contra uma coletividade, não contra uma pessoa em específico, mesmo tendo a parte artística, né? Ele está atuando dentro de um palco, mas a justiça entende que mesmo atuando num palco, ele tem algumas limitações onde ele não pode avançar. É talvez o politicamente correto? Não sei. Mas falando sobre isso, nós tivemos essa semana também a prisão do MC Pose, Rodo do Pose, né? Se eu não me engano. E ele também já recebeu um habeas corpus na semana e já foi liberado, vai responder em liberdade. Mas na semana ele foi preso por associação ao tráfico. O que diz a sentença? Que ele faz os seus shows em regiões onde o Comando Vermelho acaba tendo um domínio e acaba dominando a região, em comunidades controladas pelo Comando Vermelho, e onde traficantes armados, inclusive com fuzis, fazem a sua segurança, a segurança do evento também e do artista. E com isso ele foi associado com a fazer apologia, ele foi preso por associação à apologia a crimes como tráfico de drogas e associação ao crime organizado. Só que ele também está cantando, está num palco, ele está numa expressão artística. Então, no caso, há pessoas que condenam a questão do Léo Lins, mas, por outro lado, não condenam essa questão do MC Rodo da Pose, MC Pose. Ele foi liberado a semana, foi bem enfático, vocês vão ver aqui a imagem onde ele foi recebido por milhares de pessoas e teve festa aí, o pessoal soltou fogos de artifício e ele acabou sendo liberado na semana. Então fica aqui a questão e a interrogação, até onde vai a nossa liberdade de expressão, até onde nós podemos falar aquilo que pensamos, mesmo que seja um personagem dizendo. Nós temos vários personagens muito ricos, muito conhecidos aí na história do Brasil, personagens feitos pelo Jô Soares, personagens feitos por Chico Anísio e assim por diante, onde, se fosse hoje em dia, né, talvez ele sofresse alguma sanção de acordo com esse entendimento aí da justiça brasileira. Então, estamos vivendo uma nova fase, estamos vivendo algo que está construindo uma base para que as minorias não sofram aí com piadas ou com pessoas fazendo críticas e assim por diante. É essa a pergunta que faz. Eu acho que se a liberdade de expressão existe, tem que ser para todos. MC Pose não pode ser preso, como Léo Lins não deve também ser condenado e preso se a sentença dele se mantiver aí nas instâncias superiores. Então ficamos por aqui, que vocês tenham uma ótima semana, um bom final de semana e nos vemos na semana que vem. Bye!